Olá a todos, bem-vindos para mais uma aula de português. Já nos conhecem, eu sou a professora Helena Frazão. E eu, a professora Sandra Simões. Lembram-se da tarefa que deixámos na aula passada? Escreverem uma carta ao vosso professor ou à vossa professora. O meu aluno João também o fez e enviou-nos o vídeo do seu trabalho que vamos ver de seguida. Queria que acompanhassem a escrita da carta pelo João e que confirmassem se a vossa carta também seguiu a mesma estrutura. Espero que gostem. Claro que sim. Ai, que eu não tinha isto ligado. Querida professora Sandra, espero que esteja bem. Tenho visto na televisão e, como sempre, estou a adorar. Aliás, aqui em casa estamos a adorar todas as aulas do estudo em casa. A minha avó diz que tem aprendido muito e que os professores são muito criativos e corajosos. Tenho muitas saudades de estar com os meus amigos. Não vejo a hora de regressarmos todos à nossa escola. Beijinhos doces, o seu aluno João. Repararam, de certeza, que na carta do João ele esqueceu-se de indicar o local e a data. Espero que não se tenham esquecido na vossa. E agora, esta foi a tarefa da aula anterior. E para esta aula, que tarefas trazemos para vos propor? Estão curiosos? Vamos ver então qual é o tema da nossa aula de hoje. E o tema hoje é o convite. É isso mesmo, o primeiro desafio que nós temos é descobrir a estrutura e a finalidade do convite. Para isso, vamos apresentar aqui o convite de aniversário do Dinis. Devido à situação de isolamento a que estamos sujeitos, ele resolveu fazer uma festa de forma diferente. Como? Vai utilizar uma plataforma online e para isso convidou os seus colegas. Vamos ver aqui o convite que ele enviou a um dos seus amigos, neste caso ao Salvador. Começa por cumprimentar: Olá, Salvador, venho convidar-te para a minha festa de aniversário com o tema Festa do Smile, que se irá realizar na próxima quinta-feira, dia 7 de maio, pelas 15 horas, através de uma plataforma. Afina a tua voz para me cantares os parabéns e usa um smile do tamanho do teu rosto. À hora marcada, clica no link. O link aqui é uma espécie de morada para chegar à festa. E ele despede-se com Conto contigo e assina o seu nome. Temos então aqui a festa de aniversário do Dinis, que vai realizar a sua festa de forma diferente do habitual. Nós também participamos na festa e vamos mostrar-vos um pequeno vídeo da mesma. Estejam atentos então. Para o menino
Uma festa diferente do habitual, Sandra. É verdade. Gostaram desta festa? De certeza que sim. E não é a festa, é a festa possível, agora, aquela que agora, neste momento, conseguimos fazer. É uma forma de poderem ver e falar com os vossos amigos. Os meninos que não têm internet em casa, não fiquem tristes, porque podem sempre usar o telefone para falar com os amigos ou então usar aquela estratégia que aprenderam na aula anterior, enviar uma carta que os vossos amigos e familiares irão ficar muito contentes se a receberem. Vamos agora visualizar o convite do Diniz e ver a estrutura que ele seguiu. Vamos ver. Então, como já vimos, ele começa por indicar o nome do destinatário, Olá Salvador. De seguida, diz a finalidade do convite. O que ele quer é convidar para a festa de aniversário. Indica a data e a hora, 7 de maio, pelas 15 horas. Diz o local, é através de uma plataforma online. Diz também qual é o programa, é cantarem os parabéns. Faz a despedida, diz conto contigo e faz a assinatura do seu convite. Vamos perceber melhor agora as características do convite. Então, o convite é uma mensagem escrita que utilizamos quando queremos convidar alguém para algum acontecimento, uma festa, um jogo, um evento ou outra situação. Deve conter o seguinte: o nome dos convidados, ou do convidado, dependendo se é uma ou mais pessoas. Deve ter o motivo do convite, se é uma festa, se é um evento, se é uma inauguração. Deve ter também o programa, pode ser uma opção do convite. E ainda deve ter a data, a hora e o local, para sabermos quando é que se irá realizar e a hora, e a assinatura de quem convida. Agora, para compreenderem melhor a estrutura do convite, vamos ver um pequeno vídeo. Estejam atentos. Olá, João. Venho convidar-te para a minha festa de aniversário, que irá realizar-se no próximo sábado, dia 1 de junho, das 15 horas às 18 horas, no Clube Desportivo Os Janotas. Se gostas de te divertir e de desportos radicais, vem passar este dia comigo e com os meus amigos. Traz roupa descontraída e boa disposição. Inês. Confirma a tua presença até 28 de maio, se faz favor. O convite é um texto curto que tem como finalidade convidar alguém para um determinado acontecimento. O convite deve informar sobre quem é convidado, para que convida, ou seja, qual o objetivo, onde se realiza e quando tem lugar o acontecimento. Deve também incluir informação útil para o convidado, sobre, por exemplo, a roupa a usar ou outra informação considerada importante. Identificar quem convida. E, no caso de se aguardar confirmação do convite, até que data. Muito bem. Perceberam então como se organiza um convite? Espero que sim. Vamos agora apresentar-vos diferentes tipos de convite. Estejam atentos. Vamos começar aqui por apresentar um convite, Sandra, é o anterior, para a inauguração de um parque infantil. Vou passá-lo a ler. Simpáticos alunos, convidamos-los a estar presentes na inauguração do parque infantil da nossa cidade, no dia 1 de junho, pelas 15 horas. Apareçam para se divertirem nos insufláveis e nos jogos radicais que temos para todos. A Associação de Pais da Escola. Repararam então que este convite é para a inauguração de um parque infantil, tem a identificação do dia, 1 de junho, da hora e também do que é que vai acontecer. A diversão com insufláveis e com jogos radicais. Sandra, isto é um convite que dava vontade de participar nesta festa. É verdade. Então vamos agora ver um convite diferente. Este faz referência à Feira do Livro, de Lisboa. E conseguimos visualizar logo no canto superior direito
a data em que vai ocorrer, de 29 de maio a 16 de junho. Podemos ver também que mostra as entidades organizadoras, neste caso, a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros. Indica a data e a hora que será feita a cerimónia de abertura, neste caso, no dia 29 de maio de 2019, quer dizer que já passou, às 12 horas, e diz também o local, na entrada sul do Parque Eduardo VII, em Lisboa. Para confirmar a presença no evento, apresenta os contactos necessários na última linha. Ora, vejam, indica o e-mail para onde poderão ser enviadas as respostas e um número de telefone. E tem uma sigla, o RSFF. O que é que significa? Significa responda se faz favor. Observem também que neste convite incluíram ilustrações para que ficasse mais apelativo. E ficou bem bonito. Ficou sim, senhor. Ora bem, vamos aqui ver mais um convite. Neste caso, temos um convite aos professores e alunos da Escola de Valverde, que convida os pais para toda a comunidade, convida os pais e toda a comunidade escolar a participarem na festa dos 25 anos da fundação da escola. Haverá muita animação, a vossa presença é muito importante. E aqui neste convite temos o programa, ou seja, a hora e os eventos que vão ocorrer. Por exemplo, às 10 horas temos a inauguração da exposição de artes plásticas, às 11 horas a prova de atletismo, às 14 horas o espetáculo de teatro e esta atividade termina com o lanche partilhado por volta das 17 horas. Reparem então que este convite, dirigido aos professores e alunos da escola, feito pelos professores e alunos da Escola de Valverde, também tem aqui a programação. Sandra. Agora está na hora de confirmarmos aí em casa se têm estado atentos à nossa aula, se estiveram atentos até agora a tudo o que dissemos sobre o convite. E como é que vamos ver isso? Vamos apresentar-vos um convite que apresenta algumas lacunas. E são vocês aí em casa que me vão ajudar a completar essas lacunas. Ora, vamos ver. Temos então o convite, é um convite para as famílias participarem na festa de final de ano da escola. Eu vou ler. Vocês já estão a ver que ao fundo, no fundo azul, estão palavras a branco, que são essas palavras que vão completar as lacunas que estão em falta no convite. Vamos ver se conseguem, de certeza que sim. Convite. A escola número 2 convida as famílias a participar de final de ano, dia sexta-feira, a partir das... Agradecemos a confirmação através do número. De certeza que já há respostas lá em casa. Quase certeza. Vamos ver, é muito fácil. Então vamos ver se conseguiram. A primeira, a escola número 2 convida as famílias a participar na festa de final de ano. Dia, só temos um dia, 29 de junho, na sexta-feira, Muito bem. Na escola, a partir das, só poderão ser as horas, 18 horas. Agradecemos a confirmação através do número, o 910 111 111. Parabéns se conseguiste acertar todas as lacunas. E agora, Helena? Vamos aproveitar para lançar já o desafio para casa. E é isso mesmo que nós queremos que vocês façam. Que escrevam um convite. O vosso convite deve ter o seguinte. Reparem. Escrevem um convite a um amigo e no convite devem colocar o nome do convidado, a finalidade do convite, se é para uma festa, se é para fazer um jogo, se é para ir passear, o motivo, a data, a hora e o local, bem como o vosso nome, que são vocês que estão a convidar. Aproveitem, façam também um cartão apelativo, diferente e com umas belas ilustrações. Acho que vão aparecer trabalhos muito interessantes, Sandra. De certeza que sim. Então, agora vamos a outro desafio da nossa aula, este de gramática. Vamos trabalhar
os verbos. E não sei se estão lembrados aí em casa o que são verbos. Como há meninos que podem estar esquecidos, vamos apresentar um pequeno vídeo. Vamos ver. A sala do moço Tobias está decorada com bonitas fotografias suas. Vamos observá-las. Nesta fotografia podemos vê-lo a voar. Nesta está a nadar. E até tem uma a saltar. Vê como também tem uma fotografia a beber um refresco e a ouvir música. Estas palavras, voar, nadar, saltar, beber e ouvir, exprimem o que se passou com o moço e são classificadas como verbos. Verbos são palavras que exprimem o que se passa, ou seja, um acontecimento no tempo. Tá? Vamos então perceber melhor o que são os verbos. Temos aqui neste slide a informação. Então, os verbos, o que são? Cá está. Verbos são palavras que exprimem o que se passa, uma ação ou um estado. Eu, neste momento, estou a falar, estou a ler, são algumas das ações que eu estou a fazer. Temos aqui este exemplo. A Joana escolhe um lápis e escreve um convite. Reparem nas palavras que estão destacadas. Escolhe e escreve. São palavras que indicam ações. São palavras variáveis. Se são variáveis, quer dizer que mudam, porque podem variar em número, pessoa, tempo e modo. A aula de hoje é perceber como é que funciona aqui estas palavras variáveis, não é, Sandra? Então, vamos começar pela variação dos verbos em pessoa e número. Então, nós temos a primeira pessoa do singular. Eu estudo. Vamos agora conjugar o verbo estudar nas diferentes pessoas e no tempo presente do indicativo. Vamos ver como. Então, eu estudo. Segunda pessoa, tu estudas. Terceira pessoa e última do singular. Ele ou ela estuda. E agora vamos ver como formamos o plural. Primeira pessoa do plural, nós estudamos. E segunda pessoa, vós estudais. Terceira pessoa do plural, eles ou elas estudam. Outra variação que nós vimos, para além da pessoa e do número, é o tempo. E temos aqui 3 situações. Se a ação já passou, é tempo passado. Reparem na frase. Ontem ele estudou. Foi uma ação que passou, passado. Se a ação está a ocorrer neste momento, então está a ocorrer no presente. Exemplo de uma frase. Hoje ele estuda. Se a ação ainda não ocorreu, ainda irá ocorrer, quer dizer que é o tempo futuro. Exemplo de uma frase. Amanhã ele estudará. Portanto, já vimos 3 variações. Pessoa, número e tempo. Mas há mais. Vamos agora à variação em modo. Então, os verbos também variam em modo. O primeiro que apresentamos é o modo imperativo, que já falámos aqui nestas aulas. O modo imperativo é quando exprime uma ordem, um conselho ou um pedido. Exemplo, vamos usar o exemplo do convite do Diniz. Usa um smile do tamanho do teu rosto. Usem um smile do tamanho do vosso rosto. Está então a exprimir um pedido. Muito bem. Olhem agora no canto superior direito do vosso ecrã e temos a professora a apontar para o quadro. E tem uma frase também. Faz os trabalhos. Faz os trabalhos. A professora está a dar uma ordem. Está também então o verbo no modo imperativo. Vamos ao segundo modo e temos o modo indicativo. E quando é que apresenta o modo indicativo? Quando exprime uma realidade, uma certeza. Por exemplo, os professores e os alunos convidam os pais. E o último modo que te apresentamos, o modo infinitivo, é aquele que identifica o verbo. Olhem, eu adoro escrever convites. Escrever está no modo infinitivo. Muito bem. Vamos continuar. Agora vamos continuar apresentando um pequeno vídeo
para reforçar as vossas aprendizagens até aqui sobre os verbos. Vamos ver. Olá, hoje a nossa turma veio ao parque. Vamos ver o que andam por lá a fazer. Neste momento, alguns dos meus colegas jogam a corda. A Maria bebe água. Está tanto calor. Olha, alguns dos meus amigos descobrem sapos no lago. Acabamos de ficar a saber o que esta turma fez no parque graças aos verbos jogar, beber e descobrir. Estes verbos terminam de forma diferente, podendo, por isso, ser agrupados em 3 conjugações. Primeira conjugação, verbos terminados em ar. Segunda conjugação, verbos terminados em er. Terceira conjugação, verbos terminados em ir. Com estes verbos, percebemos o que a turma estava a fazer naquele momento. Ora bem, vamos reforçar aqui a aprendizagem das conjugações dos verbos e reforçar então que a primeira conjugação são os verbos terminados em ar. Temos aqui alguns exemplos: cantar, estudar, falar. Poderíamos ter aqui outros. Da segunda conjugação, como vocês ouviram no vídeo, são os verbos terminados em er, correr, comer e ler. Mas atenção, os verbos terminados em ur também pertencem à segunda conjugação. O verbo pôr, tal como os seus derivados, são exemplos: compor, dispor, propor. Devido à sua origem latina, também pertencem à segunda conjugação. Se fizermos a sequência das vogais ar, er, ir, então os verbos terminados em ir pertencem à terceira conjugação. Temos aqui alguns exemplos: sorrir, partir, fugir. São exemplos de verbos das diferentes conjugações, da primeira, da segunda e da terceira. Parece fácil, mas será que aí em casa consegues? Vamos ver se consegues identificar as 3 conjugações através de um exercício prático. Vamos ver. Então, o objetivo do exercício é colocar os verbos na tabela de acordo com a sua conjugação. Temos a tabela dividida em 3. Na primeira coluna ficarão os verbos da primeira conjugação, na do meio da segunda e na última da terceira. Consegues visualizar os verbos do teu lado direito e do teu lado esquerdo? Vamos começar pelo lado esquerdo, com o verbo dançar. O que achas? Dançar termina em ar. Será então um verbo de que conjugação? Muito bem, da primeira. E escrever? Escrever, segunda. Boa! E agora temos cantar, que se vai juntar, muito bem, junta-se ao dançar. E sorrir? Sorrir termina em ir. Já está. Boa! Terceira conjugação. E voltamos agora a um verbo que termina em ar. Estudar será então primeira. E agora vir? Vir? Terceira. Boa! E acordar? Ai, boa, meninos! Na primeira conjugação. E compor? Estiveram atentos ao que disse a professora Helena há pouco? Compor pertence a qual? Primeira, segunda ou terceira? Muito bem, devido à origem latina, será então à segunda. E fazer? Fazer pertence à segunda conjugação. E vender? É isso, vai-se juntar ao fazer. Dormir? Muito bem, na terceira. O ir é tão fácil. Terceira. Fechar, vamos para a primeira. O ver pertence à segunda conjugação, porque termina em er, e sentir, que termina em ir, será então terceira conjugação. E falar? Falar. Ar, boa. Querer, à segunda, e temos a última, que é partir. Estamos quase a partir, mas ainda não. Partir, então, é a terceira conjugação. Parabéns aos meninos que conseguiram completar com sucesso este exercício. É um exercício fácil, mas ainda há mais coisas para descobrir sobre os verbos. É isso que nós vamos fazer. Vamos descobrir o que são verbos regulares e irregulares. Há verbos que mantêm sempre o mesmo radical, são os verbos regulares. Vejam aqui este exemplo. O verbo correr está conjugado na mesma pessoa, só que em tempos diferentes. Tu corres, tu corrias, tu correste.
Reparem que o radical está destacado, corre, e o que muda são as terminações, de acordo com o tempo em que eles estão a ser conjugados. No caso dos verbos irregulares, temos que aqui o exemplo do verbo ir, está conjugado também na mesma pessoa, tu vais, tu ias, tu foste, e ele vai mudando a sua forma de acordo com o tempo. Vamos agora conjugar no tempo presente verbos regulares. O primeiro que te apresentamos é o verbo convidar. E nós dizemos no presente, eu hoje convido, tu convidas, ele convida, nós convidamos, vós convidais e eles convidam. Isto, já estão a ver, o verbo convidar pertence à conjugação à primeira, muito bem, porque termina em ar. Então o que é que vai acontecer? Todos os verbos regulares que pertencem à primeira conjugação mantêm o seu radical. Neste caso, o convide, em todas as formas se estão a ver, mantém o radical. O que muda é o finalizar da palavra, é a sua terminação. Vamos ver com um verbo comer que pertence à segunda conjugação. Então nós dizemos no presente, eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis, eles comem. Também podemos ver a negrito o radical do verbo comer. Só o que muda é então a terminação. E isto acontece no presente em todos os verbos regulares. Os verbos regulares mantêm então o mesmo radical e terminam todos da mesma forma. Neste caso, no presente. Exemplos de verbos regulares: o falar, o correr, sorrir, brincar, partir, mexer, cantar. E se vimos os verbos regulares, vou agora apresentar-vos alguns irregulares. E são irregulares porque, olha, vê agora o primeiro que te apresento da terceira conjugação. Verbo ir. Eu hoje, eu vou. Tu vais, ele vai. Nós vamos, vós ides, eles vão. O que é que não tem relativamente aos regulares? Isso mesmo, não se mantém o radical. O radical, o verbo muda conforme a pessoa que estamos a conjugar. E agora vamos ver outro verbo irregular, o verbo fazer. Eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Também muda. Os verbos irregulares sofrem modificações em toda a sua forma. Exemplos de verbos irregulares: o ir, o estar, o fazer, poder, querer, ter, vir, ser, dizer. E depois de tudo isto, de toda esta informação, vamos fazer um exercício prático. Vamos ver se temos tempo. Ainda temos um bocadinho, já escrevi aqui as frases. A primeira frase que nós temos é: o João convidou a Maria para a sua festa. Sandra, nesta frase, o que é que fez o João? É a ação. Ele convidou. Então, nós da forma verbal convidou, ela pertence a que modo? Então, ao modo indicativo. Boa! Convidou é uma forma verbal do verbo convidar, que está no infinitivo. E agora? No infinitivo é convidar, ficamos logo a saber, quando chamamos o infinitivo do verbo, a conjugação é que ele pertence. Neste caso, convidar pertence, meninos, boa, à primeira conjugação. Ainda falámos que eles variavam em número e pessoa. O João podemos substituir para a terceira pessoa do singular, ele. Então quer dizer que é a terceira pessoa do singular. Se calhar não temos muito mais tempo, Sandra. Eles comem bolo de chocolate, vamos só dizer qual é que é a ação. O que é que eles fazem? Comer, que pertence à segunda conjugação. Vamos ver lá para casa o que aprendemos hoje. Escrevam a data, o que aprendemos, a finalidade e a estrutura do convite e os verbos. Vamos proceder à autoavaliação. Se acharam que a aula foi fácil, registem o semáforo verde, fácil amarelo. Se sentiram algumas dificuldades, o vermelho. Mas de certeza que não. A todos deixamos um beijinho muito doce. Fiquem bem. Até à próxima aula. Fiquem bem. Adeus.